Oi, gente! Então, hoje, na nossa quarta aula, nós vamos ver sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Um fenômeno ou uma transformação pode ser dividido em fenômeno químico ou fenômeno físico. Um fenômeno físico ou transformação física são fenômenos ou transformações cujas mudanças estão relacionadas ao estado ou ainda à agregação das partículas que formam um material. Já um fenômeno ou transformação química é, na verdade, uma reação química, ou seja, resulta obrigatoriamente na produção de uma substância nova, diferente do que se tinha inicialmente, com características também diferentes. Então, as substâncias iniciais, elas são destruídas e os átomos que compunham as moléculas dessas substâncias se combinam, ligando-se de forma diferente e dessa forma produzindo novas substâncias, distintas daquelas que se tinha inicialmente. Aqui nós temos alguns exemplos de fenômenos físicos. Amassar uma bolinha de papel continua sendo papel, só que de uma forma diferente, agora está amassado. O derretimento de um cubo de gelo continua sendo água, né? O que eu tenho ali, só que antes estava no estado sólido e agora está passando para o estado líquido. O processo de vaporização da água durante a sua ebulição, né? Eu tinha água no estado líquido e agora eu tenho água no estado gasoso. Não foi produzida nenhuma substância nova, continua sendo água. Aqui embaixo, a dissolução de açúcar em água, por exemplo, não ocorre nenhuma reação química, eu não tenho a produção de uma substância nova. Eu continuo tendo água e açúcar, só que misturados. Um copo de vidro quebrado, um objeto qualquer de vidro quebrado, continuo tendo vidro ali, só que agora de uma forma diferente. Agora aqui nós temos exemplos de fenômenos químicos. Tem aí a imagem de um carro, né, bastante enferrujado. O processo de formação de ferrugem é um processo químico. Acontece uma reação entre o ferro, o oxigênio e a água, né, da umidade do ar. E aí, nesse processo, ocorre a formação de um composto novo, que é a ferrugem. Aqui embaixo, a gente tem a queima do papel, né? O processo de queima é uma reação de combustão, que vai dar origem aí a novas substâncias, como gás carbônico e água. O amadurecimento de uma fruta, a gente tem o etileno, ele está presente em toda a estrutura do fruto. E ele participa ali de diversas reações com substâncias do fruto verde que irão gerar outras substâncias que vão dar as características do fruto maduro. Então, nós percebemos aí que para ocorrer um fenômeno químico, obrigatoriamente tem que haver a produção de uma substância nova, diferente do que a gente tinha inicialmente. Mas é importante a gente lembrar que nada surge do além. As substâncias novas que vão ser produzidas, elas vão ser produzidas a partir de um rearranjo, de uma recombinação dos átomos que a gente tinha nas substâncias anteriores, tá? Então, os átomos presentes nas moléculas que formam as substâncias anteriores as ligações entre esses átomos vão ser quebradas e eles vão se unir de forma diferente, com outra combinação, e aí sim vão formar uma nova substância, tá? É como quando a gente está fazendo um bolo. Nós misturamos ingredientes que vão dar origem ao bolo. Mas eu nunca vou conseguir fazer um bolo de cenoura se eu não adicionar cenoura nos ingredientes, tá? Então, o meu produto final, ele vai estar sempre relacionado com aquilo que eu tinha no início. Existem alguns indícios que sugerem para a gente que está ocorrendo uma transformação química. Por exemplo, a mudança de cor. Um exemplo de reação química que acontece com mudança de cor é quando a gente derrama água sanitária num tecido colorido, né? E aí a gente vê ali aquele tecido perder a cor, ficar esbranquiçado. Ali aconteceu uma reação de oxidação entre a água sanitária e o tecido, que vai provocar aquele descoramento no tecido, tá? Liberação de gás. Por exemplo, quando a gente põe um antiácido em água, né? E aí a gente percebe a formação daquelas bolhas, né? Aquilo ali é um gás que foi formado
na reação ali entre as substâncias que estão no antiácido e a água, e o gás formado escapa para o ambiente. Um outro exemplo é quando a gente mistura o bicarbonato de sódio com vinagre. A gente também vê uma certa efervescência, e essa efervescência acontece porque houve a formação de um gás ali durante a reação química entre essas duas substâncias. E aí esse gás escapa para o ambiente. Formação de um sólido, né? Existem diversas reações químicas que resultam na formação de um sólido. O aparecimento de chama ou luminosidade, né? A própria reação de combustão é um exemplo, né? Ela vai provocar aquela queima, né? A chama. Queima de fogos de artifício também. Mas vale lembrar que esses são apenas indícios, tá? Apenas a constatação da formação de uma nova substância confirma uma transformação química. Então quando eu abro um refrigerante, sai um gás de lá. Então está acontecendo uma reação química. Não. Quando você abre um refrigerante, o gás que sai, ele já estava lá dentro. Ele está dissolvido no líquido. E aí quando você abre, uma parte desse gás é liberado para o ambiente, mas esse gás já estava ali, ele não foi produzido. É por isso que eu estou falando que esses são apenas indícios da ocorrência de uma reação química. Para saber se aconteceu uma reação química, você precisa analisar se houve a formação de uma nova substância que não estava presente naquele meio inicialmente. E há ainda algumas reações químicas que acontecem sem essas evidências visuais. A constatação de uma nova substância pode ser feita através da verificação de algumas propriedades físico-químicas. Então é isso. Façam os exercícios que nós deixamos para vocês lá no Google Sala de Aula. Comentem as dúvidas de vocês no tópico relacionado a essa aula. E nós nos vemos na próxima aula, que será sobre evolução dos modelos atômicos e estrutura atômica.